Vamos tentar entender, porque o juiz, ele é um magistrado, quando ele toma uma decisão, ele a toma estribado em lei, no que diz o Código Penal, no que dizem as leis. Por isso, nós trouxemos aqui um especialista em leis, doutor Leôncio Coelho, que é advogado, que trabalha na área criminal. Boa tarde, doutor Leôncio. Boa tarde, Amadeu Campos. Boa tarde, Ali. Boa tarde, Galego. Boa tarde ao Piauí indignado. É claro que decisão judicial você cumpre. Protesta, reclama, não concorda, mas cumpre. E eles foram soltos. E a pergunta que eu me faço, e acho que todos se fazem nesse momento, é: qual foi a justificativa legal que o juiz encontrou para que eles respondessem em liberdade pelo que confessaram ter feito? Bem, Amadeu Campos, a meu sentir, em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar também a minha indignação como ser humano, como indivíduo, como pai. E realmente é lamentável dizer, malhar em ferro frio, repetir o que já foi dito, o que toda a sociedade piauiense acha. No entanto, como profissional do direito, eu tenho que analisar friamente. Embora a letra da lei. Dura lex, sed lex. Agora, a meu sentir, eu não sou o juiz, mas analisando essa situação, existem princípios jurídicos que povoam a mente do magistrado no momento da decisão. O princípio da presunção da inocência, o princípio da razoabilidade e o princípio da legalidade. O que diz a lei nesses casos? Depois da reforma do Código de Processo Penal, eu não estou defendendo o magistrado, eu estou apenas mostrando o que diz a legislação. O artigo 319 do Código de Processo Penal colocou as chamadas medidas cautelares. E o que me assusta nesse caso é que nenhuma das medidas cautelares ali foi imposta. Medida cautelar que o senhor diz, se não é para prender, pelo menos mete uma tornozeleira eletrônica. Tá com a tornozeleira nesse indivíduo. Porque agora... Indivíduos. É o casal. Os dois foram cúmplices. Então, eu não entendo, me permita a emoção, eu estou tentando me controlar, mas voltemos, pois, para a legislação. A lei diz, é clara, o 319 diz que a prisão é a última das últimas decisões tomadas pelo magistrado, porque nós nascemos livres. Mas no caso dessa criança, a meu sentir, até a tipificação criança tá com errada. deficiência, Exatamente, surda, muda, menor, 4 anos de idade, e que, olha, doutor, não é que ela foi espancada essa semana passada, não, semana não. Ao longo do tempo, isso já tem mais de um ano que ela sofre, nem sai de casa, a mãe não deixa nem que ela saia de casa. Para mim, nesses 15 anos de advocacia criminal, uma decisão dessas, com todo o respeito que eu tenho ao magistrado, eu nunca não sei nem quem é o magistrado. Agora veja bem. O que a gente está só vendo só um pouquinho, doutor Leôncio. Nós não estamos aqui, assim, é a decisão, é a cabeça dele, a sentença é a cabeça dele, é a do juiz. Você tem que respeitar e acatar e aceitar a decisão dele. O que eu estou vendo aqui é as consequências para a sociedade. Sim. Agora, só voltando ao raciocínio. A meu sentir, com todo respeito, não é nem maus tratos, é tortura mesmo. O que diz a lei também com relação à violência presumida, a criança menor, a violência presumida, o portador de deficiência, são qualificadoras que devem ser observadas, mesmo sem que exista uma prova, mas o pior é que houve uma confissão. E eu entendo que a lei diz que a confissão deve ser adotada em consonância com as provas dos autos. Entendo também que aquele laudo não havia chegado, mas o princípio da razoabilidade é razoável eu liberar essas pessoas quando elas confessaram, quando existem essas situações fora dos autos, mas que a mim me informam que eu devo ter uma cautela de mantê-los detidos. Eu acho que houve aí um erro, estou falando como advogado, baseado aqui na Constituição Federal, no meu direito de me expor, de falar os meus pensamentos. Eu acho que houve um erro grave e digo mais, não vai adiantar agora rever, não
Não adianta chorar pelo leite derramado, não, porque não tem ninguém verificando onde é que eles estão, a polícia não vai atrás agora de imediato, porque não tem como. Não, e a polícia vai ser só decretada vai a prisão. se houver a decretação da prisão. Vai ser decretada a prisão amanhã ou depois, e esses indivíduos já não estão mais aqui, já fugiram, a meu sentir. Podem se entregar, se tiver uma consciência, enfim, um peso de consciência. Deveriam. Mas eu acho que eles vão estar em fuga mesmo. E eu acho mais, dizer que o Conselho Tutelar é responsável pela a saúde mental da criança, pelo amor de Deus, é uma idiosincrasia maior que eu já vi na minha vida. Ô, Galego, pois não, Galego, fala, Galego, pois não. Doutor Leôncio, mas existe a possibilidade de reverter essa situação? Sim, eu já digo para você o seguinte, para toda a população que assiste essa TV, líder em audiência, por sinal, o cenário está extraordinariamente bem montado. Infelizmente, eu tive que vir numa situação dessa, mas eu tenho que falar a verdade. É líder. Então, assim, eu tenho certeza que nessa altura já decretaram a prisão. Já, o delegado já imediatamente representou, já está decretada a prisão. Não tenha dúvida, você vai ver. Decretaram a prisão preventiva. Agora, daqui que se capture, daqui que se procure, tudo bem, o magistrado fez o papel dele, não achou que não era necessário a prisão naquele momento, porque o 312 diz, se você não vai atrapalhar o processo, se não é crime contra a ordem econômica, se não é crime contra a ordem pública, você não deve ser colocado na prisão. Mas a indignação, a situação que é abjeta. Resumindo. Agora, doutor, até onde, por exemplo, eu repito que não podemos entrar no mérito da decisão do juiz. Respeitamos claramente. A cabeça dele precisa ser. Uma decisão judicial é para ser cumprida. Você pode não concordar, pode recorrer, mas tem que cumprir. Agora, ele teve argumentos legais, tanto que ele expôs aí, na reportagem do Tiago ficou claro, para libertá-los. Mas ele teria, doutor, argumentos legais também para mantê-los presos. Eu não estou falando aqui da vontade minha como cidadão de que ele ficasse preso, mas da pena da lei, que tem que ser estribada e baseada no que está escrito. Sim, teria. O simples fato de ele voltar ao convívio da criança, o simples fato de eles correrem o risco de se evadirem, o simples fato de não colocar uma tornozeleira, sim, o direito é muito simples, eu vou explicar, é uma massa uniforme, maleável. Você tem jurisprudência e você tem como fundamentar, no mesmo caso, a decretação da prisão ou a liberdade. Eu já vi vários casos... E nos dois casos estribado na lei. Estribado na lei. Diga ele logo, porque a jurisprudência e decisão e arcabouço, arma legal para se manter preso, sem dúvida alguma. Tanto é que vai ser decretado e vai utilizar a legislação, é o 313. Muitos telespectadores aqui, doutor Leôncio, estão indignados com a situação que eles acompanham desde ontem. Tem um aqui que ele fala que não entende de lei, mas para o senhor tentar clarear um pouco aí as ideias, se um juiz, nesse caso, pode ser considerado incompetente para julgar o caso. Muita gente querendo saber se pode requerer uma adoção dessa criança diante das circunstâncias, para o senhor responder segundo a lei. Claro, segundo a lei é o seguinte, a nossa legislação ela é bem clara. Houve agora aí uma diferenciação, até para se evitar que presos, acusados de crimes de só menos importância, crimes mais sem violência, não povoassem as delegacias. Então, instituiu-se a audiência de custódia, colocou-se magistrados lá, para a priori, no calor da prisão, do flagrante que vem de fogo, ele decidir. Esse juiz não vai ser o mesmo que vai decidir, não. Existe uma central de inquérito, existe uma audiência de custódia, e todos os presos que são presos em flagrantes passam por esse juiz, ou por vários juízes em rodízio, e depois é distribuído para uma das varas criminais. Não vai ser esse mesmo que vai decidir, não. De acordo com o crime, vai para a primeira, para a segunda, para a sétima vara criminal. Certo? Doutor... Com relação à adoção, só para resumir, não, isso é um processo muito complicado, o Conselho Tutelar que vai entrar a vara da infância e adolescência para tomar as providências. Agora, o que, pasme, o pai não está impedido de visitar, de ficar perto da sua vítima. Obrigado, doutor Leôncio, pela presença aqui com a gente.